assisti o filme Dois Papas, que está disponível no sistema de streaming da Netflix, né? É um filme que eu fiquei muito curioso para assistir desde a época do Oscar, quando ele concorreu a alguns prêmios durante a festa do Oscar no início do ano. E eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre esse filme, algumas impressões minhas, porque eu li várias coisas, vi muita gente comentando, elogiando ou criticando o filme, e eu queria então compartilhar um pouco a minha impressão e deixar essa dica de filme, porque eu acho que é um filme bom para se assistir. Porém, é preciso ter alguns cuidados, algumas atenções para a proposta que o filme tem. Primeiro, eu queria dar rapidamente algumas informações técnicas, né, que eu dei uma pesquisadinha. Curiando aqui na minha colinha, esse filme ele é baseado já num livro. Não é? Ele não é um filme que já nasceu um filme. É baseado no livro Dois Papas, Francisco, Bento e a Decisão que Abalou o Mundo. Esse é o livro que deu origem a esse filme. Né? O autor é Anthony McCarten, que também ele foi o responsável pela adaptação do livro para o cinema. É um filme dirigido por um brasileiro, né, o Fernando Meirelles, que é o mesmo diretor de Cidade de Deus, né, que a gente conhece aqui no Brasil, um dos filmes brasileiros de muito sucesso que foi feito já há muitos anos atrás. No elenco nós temos, liderando o elenco, dois grandes atores, Anthony Hopkins, que faz o papel de Bento XVI, e Jonathan Pryce, que faz o papel do cardeal Bergoglio, que vai ser então o Papa Francisco. Nesse filme, eu não vou dar spoiler, certo, gente? Eu não vou entregar assim, coisas importantes do filme, apenas vou dar a vocês rapidamente agora uma sinopse do que trata o filme. O filme trata daquele período do final do pontificado de Bento XVI e o processo que ele sai e que é eleito o Francisco. Ele tenta tratar ou apresentar para a gente um pouco as tensões, as motivações da saída de Bento XVI, não é? Os desafios para Francisco e cria toda uma situação ali muito interessante. Claro, o filme já começa com a eleição de Bento XVI, né? Ele coloca cenas, inclusive reais, do funeral de João Paulo II e algumas cenas do início do conclave, lá no caso, fora da Capela Sistina, dos cardeais indo para a capela, e eles vão inserindo, então, depois, cenas gravadas com os atores, e faz todo aquele clima onde Bento XVI vai ser eleito Papa, não é? E aí dá um salto para o final do pontificado de Bento XVI, depois disso aí. E aí você vai ter então o coração do filme, que é a relação dele com Bergoglio, e o filme cria ficcionalmente um contexto muito interessante entre eles dois. Mas antes de falar desse contexto, só mais dois pontos que o filme trata que é interessante. Ele vai também provocar a gente apresentando um pouco o passado de Bergoglio, tanto a sua história vocacional, que vai ter ali também as adaptações cinematográficas. Eu não vou entrar em detalhe o que é histórico e o que não é, tem muito artigo aí que vocês podem pesquisar, mas só para dizer, eles vão falar um pouco antes dele, né, quando ele se decide pela vida religiosa, o que ele fazia antes e quando ele se decide, e depois um momento enquanto ele era superior dos jesuítas na Argentina, durante o período da ditadura militar argentina, que ele então, até hoje, ele é acusado de, naquela época, ter sido omisso, até certo modo, conivente com a ditadura. Quando, na verdade, assim, ele mesmo diz numa biografia dele, o Papa Francisco, que ele só estava preocupado em tentar proteger os seus padres, dentro daquele contexto de perseguição da ditadura na Argentina. Porém, ele se tornou uma pessoa, nesse sentido, vista com ambiguidade, né? Alguns consideraram ele uma espécie de colaborador, outros acharam que ele foi omisso. E o filme tenta passar um pouquinho isso, né? Dá essa ideia também, claro, misturando algumas informações com a construção ficcional da narrativa do filme.
Agora, o que é importante, e aí eu vou voltar para a questão dos personagens, Bento XVI e Francisco. O coração do filme é um diálogo entre Francisco e Bento XVI. Um diálogo que é contextualizado, um diálogo que não aconteceu, certo? Não há nenhum dado histórico sobre esse diálogo, aonde o Francisco e o Bento XVI teriam se encontrado no castelo de verão, o castelo de Gandolfo, né, que é o castelo de verão do Papa, e que lá o Bento XVI teria chamado o Bergoglio para conversar, e então o filme se desenrola nessa conversa entre eles dois. E aí, claro, algumas pessoas criticaram essa construção, porque a imagem que pode dar num certo momento é que você tem um confronto entre um Papa bom e um Papa mau, né? Você teria o Ratzinger, o Bento XVI, que seria o Papa mau, né? Um Papa conservador, um Papa fechado, um Papa tal, e um Papa bom, que seria o Francisco, né? Você teria essas duas figuras como uma espécie de maniqueísmo no diálogo, né? Uma divisão no diálogo. Só que eu acho que essa leitura do diálogo é muito superficial. Por que eu acho que é superficial? Porque quando eu assisti o filme eu fiquei intrigado e ao mesmo tempo me senti provocado por essa opção do diretor do filme e do autor do livro de construir esse diálogo ficcional desse jeito, né? Chamo ficcional porque, repito, esse diálogo não aconteceu. Esse encontro não aconteceu. Eles já se encontraram, claro, mas a maneira como o filme passa parece que eles já se conhecem, são amigos íntimos e conversam, não é isso, né? Mas essa construção ficcional desse diálogo eu acho interessante porque ela me parece, e aí é uma análise minha, ela me parece muito parecido, eu acho muito parecido com o que, por exemplo, o Umberto Eco faz com a sua obra O Nome da Rosa. Quem já leu o livro e depois viu o filme, né? Eu li o livro, ele viu o filme, e você vê que o Umberto Eco ali, ele tenta colocar dentro daquele mosteiro do Nome da Rosa, nos personagens, uma espécie de síntese estereotipada das diversas mentalidades da Idade Média. Então você vai ter a figura mais conservadora, que é o monge cego, você vai ter aquela figura mais liberal, que é o religioso franciscano que vai lá investigar as mortes no mosteiro, você vai ter a figura da autoridade que conserva, você vai ter as novas ciências, vai ter a figura supersticiosa, apocalíptica, também na figura de um dos irmãos, e assim por diante. Lembrando dessa imagem do Nome da Rosa, eu percebi que o autor e o diretor também no filme, eles fizeram um pouco isso com esses dois personagens, tanto com Bento XVI como com Francisco. Eu acho que ele coloca ali de maneira estereotipada duas eclesiologias, ou seja, dois modelos de igreja, duas maneiras de pensar o que é a igreja, o que é ser igreja, né? Você tem, claro, pelas próprias características de Bento XVI, uma visão mais dura e mais conservadora de igreja, um discurso mais duro e mais conservador, e um discurso mais progressista, mais flexível, alguns diriam mais liberal, na figura de Francisco, né? E aí no diálogo que o filme apresenta, você vai perceber um pouco essas eclesiologias. Inclusive o diretor, o Fernando Meirelles, ele disse que os diálogos foram construídos baseados em discursos do Bento XVI e do Francisco. Ou seja, eles pegaram ideias que o Bento XVI já defendeu em discursos, em palavras dele, e utilizando esses elementos desses discursos, construíram o diálogo de Bento XVI. E a mesma coisa com Francisco, né? Pegando discursos, pronunciamentos dele, que ele manifesta seu pensamento, construíram então o discurso de Francisco no diálogo. E aí de certo modo, eles apresentam para a gente um confronto de duas eclesiologias, né? Uma maneira de ver a igreja a partir do olhar de Bento XVI e uma maneira de ver a igreja a partir do olhar de Francisco, que não necessariamente representa uma figura boa e má, como alguns reduziram a leitura. Não.
São duas maneiras de ver a igreja. Um preocupado mais com a dimensão institucional, outro preocupado mais com a dimensão pastoral. Um preocupado mais com a dimensão da doutrina, o outro mais preocupado com uma dimensão evangelizadora, né? de aproximação, de catequese, de diálogo. Então você vai ter essa tensão. Então vale a pena você ver o filme e observar isso no diálogo. É muito interessante, né? Inclusive, eu acho bonito a maneira como eles apresentam, apesar de algumas pessoas não terem gostado, mas eu achei bonito que eles apresentam o Bento XVI, porque Bento XVI, de certo modo, ele aparece como alguém que estava querendo fazer avançar em alguns aspectos na igreja, mas ele mesmo não sabia como, porque a sua própria personalidade, a maneira dele pensar, dele ver a igreja, não lhe permitia dar os passos que ele intuía que era preciso dar, né? Então o próprio filme, ele passa a imagem de Bento XVI de alguém que não é necessariamente alguém mau, mas é alguém que não tem um olhar capaz de ver novos caminhos para a igreja, né, fora daquela caixinha que ele sempre viveu. E é interessante isso, né? Eu acho interessante porque isso coloca Bento XVI no papel de alguém que tem consciência da sua condição e do seu limite, num certo ponto, né? Tanto é que foi o que ele disse, né? Ele disse que estava renunciando quando ele renunciou, né, ele apresentou sua renúncia enquanto Papa. Ele disse que renunciava porque ele disse que não tinha mais condições de continuar conduzindo a igreja, não tinha mais forças, né? Foi o que ele disse na época. Claro que tem as especulações das teorias de conspiração, mas eu não vou discutir isso aqui, não é o objetivo. Meu objetivo é só comentar o filme e trazer essa provocação para vocês. Então esse diálogo é muito interessante. É interessante que vocês vejam esse diálogo olhando não dois homens conversando, mas olhando duas maneiras de ser igreja, dois discursos de igreja, duas perspectivas de igreja que estão ali numa espécie de diálogo e confronto ao mesmo tempo. É por isso que algumas pessoas têm a tendência de ler como se fosse o Papa bom e o Papa mau. Transcenda isso, olhe além disso, não olhe o Bento mau e o Francisco bom, mas olhem um modelo de igreja, outro modelo de igreja que estão ali dialogando e se confrontando de certo modo, né? Que é muito interessante. Pelo menos eu achei isso muito, muito interessante nesse aspecto. Eu acho que era isso. Um outro elemento também que eu quero só destacar, para mostrar que essa questão de bom e mal não é tão clara assim, como eu falei, em alguns aspectos o filme dá a entender esse dilema e essa angústia de Bento XVI, por um lado, o que significa dizer que ele não é uma pessoa má, mas é alguém que talvez não está sabendo o que fazer. E, por um outro lado, ao mostrar o passado de Bergoglio e todas as dificuldades que ele passou diante da ditadura argentina, também apresenta alguém que traz arrependimentos, inquietações, angústias, que pensa que poderia ter agido diferente, que entende que talvez errou em algumas decisões naquela época, né? E são situações bem complicadas, né? Inclusive parece que 2 religiosos jesuítas foram presos por causa dele, porque ele teria afastado eles da congregação, e isso teria favorecido a prisão deles, e eles passaram alguns meses presos, sendo torturados. Então teve toda uma questão, e muitas pessoas entendem que a culpa foi realmente de Bergoglio, e no filme não esconde isso, né? O filme apresenta uma tensão nesse ponto e diz, né, que ele carrega uma mágoa, uma tristeza, uma culpa talvez, né, em relação a essas atitudes no passado. O que quer dizer que Francisco não é o Papa bom, né? Mas é alguém que também tem suas sombras, assim como Bento XVI, apesar de ser uma pessoa conhecidamente na igreja conservadora, fechada para certos elementos e tudo, mas ele tem seus elementos também de abertura, tem seus elementos também de quietação, tem suas perspectivas também. Só quem não conhece a teologia de Bento XVI vai dizer que ele é totalmente fechado, totalmente conservador, e não é. Ele tem algumas questões muito interessantes na sua teologia, que às vezes são até mais progressistas do que alguns pensamentos progressistas. Mas o filme não está trabalhando especificamente a teologia de Bento, né? Está trabalhando duas eclesiologias das quais Bento XVI é o representante conservador e Francisco é o representante mais aberto, mais progressista dessa ala, né, na igreja. E, como eu disse, não se nega nem elementos
positivos em Bento, que vão aparecer ali na sua angústia, no seu desejo de encontrar um caminho, e nem escondem as sombras e os limites de Francisco ao trazer esses temas do passado. Então vejam que não é papa bom e papa mal, você tem duas perspectivas de igreja. Né? Bom, é interessante, eu recomendo a vocês assistirem e recomendo também que depois de assistir, vai na internet, pesquisa sites, tem site no Vaticano, na BBC e outros sites de notícias. Eu lembro agora de cabeça BBC e Vaticano, foi alguns dos que eu li, né? Tem reportagens sobre o filme, comentando o que é verdade e o que é ficção, fazendo observações críticas, e vocês podem então também ver mais alguma coisa depois de ver o filme. Mas assista o filme, vale a pena assistir. Dois Papas é uma boa pedida para esses dias, é um filme que é interessante de assistir e que faz a gente pensar um pouco também. Até a próxima.